25º dia, sábado. Desapegar o coração das criaturas. Página 131. Capítulo 11. Quem ama a Jesus Cristo procura desprender-se de todas as criaturas. 25º dia, desapegar o coração das criaturas. A caridade não procura o que não lhe pertence. Quem deseja amar a Jesus Cristo de todo o coração deve banir de seu coração tudo que não é de Deus, tudo que for do amor próprio. Este é o significado daquelas palavras. Não procura o que não lhe pertence. Não buscarás a nós mesmos, mas apenas o que agrada a Deus. E é isso que Deus exige de nós, quando diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mateus, capítulo 22, versículo 31. Todas as coisas são necessárias para amar a Deus de todo o coração. Primeiro, esvaziá-lo das coisas da terra. Segundo, preenchê-lo com amor santo. Segue-se que um coração no qual persistem qualquer afeições terrenas nunca pode pertencer totalmente a Deus. São Felipe Neri disse que o tanto de amor que damos à criatura é o tanto de amor que tiramos do Criador. Então, como a terra deve ser purgada do coração? Pela mortificação e desapego das criaturas. Algumas almas se queixam de que buscam a Deus e não o encontram. Veja o que diz Santa Teresa: desapegue o teu coração das criaturas, busque a Deus e o encontrará. O erro é que alguns desejam ser santos, mas a seu modo. Amariam Jesus Cristo, mas à sua maneira, sem abandonar aquelas diversões, aquela vaidade de vestir, aquelas iguarias da comida. Amam a Deus, mas não conseguem obter o emprego que querem, vivem descontentes, e se também forem tocados em termos de estima, ficam em chamas. Se não se recuperam de uma doença, perdem toda a paciência. Eles amam a Deus, mas se recusam a abandonar aquele apego pelas riquezas, as honras do mundo, a vanglória de serem considerados de boa classe, de grande erudição e melhores do que os outros. Esses praticam a oração e frequentam a sagrada comunhão, mas visto que levam consigo corações cheios do mundo, obtêm pouco proveito. Nosso Senhor nem mesmo fala com eles, pois sabe que é apenas um desperdício de palavras. Na verdade, Santa Teresa disse em certa ocasião: eu falaria a muitas almas, mas o mundo faz muito barulho em seus ouvidos, de modo que a minha voz não pode ser percebida por eles. Oh, se eles se afastassem um pouco do mundo! Todo aquele que está cheio de afeições terrenas não pode nem mesmo ouvir a voz de Deus. Mas infeliz o homem que continua apegado aos bens sensíveis desta terra. Pode facilmente ficar tão cego que um dia abandonará o amor de Jesus Cristo. E por não querer abandonar esses bens transitórios, perderá Deus, o bem infinito, para sempre. Santa Teresa disse: é uma consequência razoável que aquele que corre atrás de bens perecíveis pereça ele mesmo. Santo Agostinho nos informa que Tibério César desejava que o Senado romano registrasse Jesus Cristo entre seus deuses. Mas o Senado recusou-se a fazê-lo, alegando que ele era um Deus muito orgulhoso e queria ser adorado sozinho, sem companheiros. É bem verdade. Deus quer ser o único objeto de nossa adoração e amor. Não por orgulho, mas porque merece e também por causa do amor que tem por nós. Pois como Ele mesmo nos ama muito, deseja em troca todo o nosso amor. Portanto, tem ciúmes de qualquer outra pessoa que compartilhe as afeições de nossos corações, das quais Ele deseja ser o único possuidor. Jesus é um amoroso ciumento, diz São Jerônimo. Ele não deseja, portanto, que fixemos nossas afeições em qualquer coisa, exceto em si mesmo. E sempre que vê qualquer objeto criado tomando uma parte dos nossos corações, olha como se tivesse ciúmes. Como diz o apóstolo São Tiago, ele não suporta um rival, mas quer permanecer um único objeto de nosso amor. Acaso imaginais que em vão
diz a Escritura. O Espírito que habita em vós vos ama com ciúmes? Tiago, capítulo 4, versículo 5. O Senhor, nos cânticos, elogia sua esposa, dizendo: Jardim fechado, minha irmã e esposa. Cantares, capítulo 4, versículo 12. Ele a chama de jardim fechado, porque a alma que é sua esposa mantém o coração fechado contra todo o amor terreno, a fim de preservar tudo somente para Jesus Cristo. E por acaso Jesus Cristo não merece todo o nosso amor? Certamente merece, tanto por sua própria bondade quanto por seu amor por nós. Os santos bem sabiam disso, e por isso São Francisco de Sales dizia: se eu tivesse consciência de uma fibra em meu coração que não pertencesse a Deus, imediatamente a arrancaria. O rei Davi ansiava ter asas livres das afeições mundanas, a fim de voar e repousar em Deus. Tivesse asas como a pomba, voaria para o lugar de meu repouso? Salmo 54, 7. Muitas almas desejariam ver-se libertas de todo obstáculo terreno para voar para Deus, separando-se de tudo neste mundo. Na realidade, fariam grandes voos no caminho da santidade. Mas, ao passo que retêm um pouco de afeições desordenadas e não se esforçam para serem livres delas, permanecem sempre definhando em sua miséria, sem sequer levantar um pé do chão. São João da Cruz disse: a pessoa que está presa por algum afeto a alguma coisa, mesmo pequena, não alcançará a união com Deus, mesmo que tenha muitas virtudes. Pouco importa se o passarinho está preso com um fio grosso ou fino. Mesmo que o fio seja fino, se ele não consegue arrebentá-lo, ficará preso e não poderá voar. Como é triste ver certas pessoas com muitas devoções, virtudes e graças de Deus, mas que por falta de coragem de acabar com uma pequena afeição, não podem chegar à união com Deus. É-lhes necessário dar um forte voo e acabar de arrebentar esse fio. Livres de todo afeto às criaturas, não pode Deus deixar de se dar completamente a elas. Aquele que deseja possuir Deus inteiramente deve entregar-se inteiramente a Deus. Meu amado para mim e eu para ele. Cantares, capítulo 2, versículo 16. Diz a Santa Esposa: meu amado se entregou inteiramente a mim, e eu me entrego inteiramente a ele. O amor que Jesus Cristo nos tem faz com que deseje todo o nosso amor, e sem tudo não estará satisfeito. Por esta razão, encontramos Santa Teresa escrevendo à superiora de um de seus conventos: procure formar as pessoas desprendidas de todas as coisas, porque se preparam para ser esposas de um rei tão ciumento que deseja até mesmo que se esqueçam de si. Santa Maria Madalena de Pazzi pegou um livrinho de devoção de uma de suas noviças, simplesmente porque observou que era muito apegada a ele. Muitas almas cumprem o dever de orar, de visitar o Santíssimo Sacramento, de frequentar a Sagrada Comunhão, mas, não obstante, fazem pouco ou nenhum progresso na perfeição, e tudo porque guardam alguma predileção por algo em seus corações. Se persistirem em viver assim, não só serão sempre infelizes, mas correrão o risco de perder tudo. Como Davi deve implorar a Deus que livre nosso coração de todos os apegos mundanos. Criai em mim, ó Deus, um coração puro. Salmos 50, versículo 12. Caso contrário, nunca poderemos ser totalmente dele. Ele nos deu a entender muito claramente que todo aquele que não renunciar a tudo neste mundo não pode ser seu discípulo. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Por esta razão, os antigos padres do deserto estavam acostumados a primeiro fazer essa pergunta a qualquer jovem que desejasse associar-se a eles: você traz um coração vazio para que o Espírito Santo possa enchê-lo?
Nosso Senhor disse a mesma coisa a Santa Gertrudes, quando implorou a ele a graça de entender sua vontade. Não desejo outra coisa de ti senão um coração desprovido de criaturas. Portanto, digamos a Deus com grande resolução e coragem: Ó Senhor, eu vos prefiro a todos, à saúde, às riquezas, às honras e dignidades, ao aplauso, ao aprendizado, às consolações, às grandes esperanças, aos desejos e até às próprias graças e dons que posso receber de vós. Escolho-vos acima de todo o bem criado, ó meu Deus. Qualquer benefício que me concedes, ó meu Deus, sem vós não me satisfará. Eu desejo apenas a vós e nada mais. Quando o coração está preparado, quando o coração está separado das criaturas, o amor divino imediatamente entra e o preenche. Além disso, Santa Teresa disse: assim que as ocasiões ruins são removidas, o coração imediatamente se volta para amar a Deus. Sim, pois o coração humano não pode existir sem amar. Deve amar o Criador ou as criaturas. Se não ama as criaturas, certamente amará a Deus. Em suma, devemos deixar tudo para ganhar tudo. Tudo por tudo, diz Tomás de Kempis. Enquanto Santa Teresa nutriu certa afeição, embora pura, por um de seus parentes, ela não pertencia inteiramente a Deus. Mas quando depois reuniu coragem e resolutamente cortou o apego, então mereceu ouvir essas palavras de Jesus: agora, Teresa, tu és toda minha e eu sou todo tua, todo teu. Um coração é muito pequeno para amar este Deus tão amoroso e tão amável, e que merece um amor infinito. Devemos então pensar em dividir este pequeno coração entre as criaturas e Deus? O venerável Luís da Ponte envergonhou-se de falar a Deus: ó Senhor, eu te amo acima de todas as coisas, acima das riquezas, das honras, dos amigos, dos parentes. Pois parecia lhe dizer: Senhor, eu te amo mais do que a sujeira, do que a fumaça, do que os vermes da terra. O profeta Jeremias diz que o Senhor é todo bondade para com aquele que o busca. O Senhor é bom para a alma que o procura. Isso é, para a alma que busca a Deus somente. Ó bendita perda! Ó bendito ganho! Perder os bens mundanos que não podem satisfazer o coração e logo se vão, para obter o bem soberano e eterno, que é Deus. Conta-se que um piedoso eremita, certo dia, enquanto o rei caçava na floresta, começou a correr de um lado para o outro como se procurasse alguma coisa. O rei, observando-o assim ocupado, perguntou-lhe quem ele era e o que estava fazendo. O eremita respondeu: eu posso perguntar a Sua Majestade o que está fazendo nesse deserto? O rei respondeu: vou em busca de animais para caçar. E o eremita disse: eu também estou indo em busca de Deus. Com essas palavras, continuou seu caminho e foi embora. Da mesma forma, durante a vida presente, este deve ser nosso único pensamento, nosso único propósito: ir em busca de Deus para amá-lo e em busca de sua vontade para cumpri-la, livrando nosso coração de todo o amor pelas criaturas. E sempre que algum bem mundano se apresentar na nossa imaginação para solicitar nosso amor, estejamos preparados com esta resposta: eu desprezei o reino deste mundo e todos os encantos desta vida, por causa do amor de meu Senhor Jesus Cristo. E o que mais são todas as dignidades e grandezas deste mundo, se não fumaça, sujeira e vaidade que desaparecem com a morte? Bem-aventurado aquele que pode dizer: meu Jesus, tudo deixei por vosso amor. És o meu único amor. Só vós sois suficiente para mim. Quando o amor de Deus possui uma alma, ela, por sua própria vontade,
ajudada pela graça, procura despojar-se de tudo o que poderia ser um obstáculo para que pertencesse totalmente a Deus. São Francisco de Sales observa que, quando uma casa pega fogo, todos os móveis são atirados pela janela. Quando uma pessoa se entrega inteiramente a Deus, ela não precisa da persuasão de pregadores ou confessores, mas por sua própria vontade procura livrar-se de toda afeição terrena. O padre Segneri Jr. chamou o amor divino de ladrão, que felizmente nos despoja de tudo, para que possamos chegar à posse de Deus. Um certo homem, de posição respeitável na vida, tendo renunciado a tudo para se tornar pobre pelo amor de Jesus Cristo, foi questionado por um amigo como caiu em tal estado de pobreza. Ele tirou do bolso um pequeno volume dos Evangelhos e disse: "Veja, isto é o que me despojou de tudo." O Espírito Santo diz: "Se um homem der todas as riquezas de sua casa por amor, ele as desprezará como se não tivesse dado nada." Cantares, capítulo 8, versículo 7. Quando alguém coloca todo o seu amor em Deus, despreza tudo: riquezas, prazeres, dignidades, reinos, autoridade, e todo o seu anseio é somente por Deus. Ela diz repetidamente: "Meu Deus, só a vós quero e nada mais." São Francisco de Sales escreve: "O puro amor de Deus consome tudo o que não é de Deus para converter tudo nele. Pois tudo que fazemos por amor de Deus é amor." O rei introduziu-me na adega de vinho e ordenou em minha caridade. Cantares, capítulo 2, versículo 4. Essa adega de vinho, escreve Santa Teresa, é o amor divino que, ao tomar posse de uma alma, a embriaga tão perfeitamente que se esquece de todas as criaturas. Uma pessoa intoxicada está morta em seus sentidos. Não vê, não ouve, não fala. Assim acontece com a alma inebriada com o amor divino. Ela não tem mais noção das coisas do mundo, deseja pensar apenas em Deus, falar apenas em Deus, não reconhece nenhum outro motivo em todas as suas ações a não ser amar e agradar a Deus. Nos cânticos, o Senhor proíbe acordar sua amada que dorme. Eu vos suplico, não perturbeis o descanso de minha amada, nem a façais despertar. Cânticos, capítulo 2, versículo 7. Este sono abençoado, desfrutado por almas esposas de Jesus Cristo, diz São Basílio que nada mais é do que o esquecimento total de todas as coisas. Um esquecimento virtuoso e voluntário de todas as coisas criadas para ocupar-se unicamente com Deus, e poder exclamar com São Francisco: "Meu Deus, meu tudo." Meu Deus, o que são as riquezas, as dignidades e os bens do mundo comparados a vós? Tu és meu tudo e meu bem, meu Deus e meu tudo. Tomás de Kempis escreve: ó doce palavra, fala o suficiente para quem a entende e para quem ama. É delicioso repeti-la continuamente: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. Fim, página 138.